Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui a nossa quarta aula de infraestrutura de rede LAN Wi-Fi, tá? Eu preparei esse material aqui para mostrar para vocês um pouco de como as camadas do modelo OSI e as camadas do modelo TCP/IP. Eu acredito que não vai dar tempo de passar tudo, mas eu vou passar o máximo que eu puder aqui hoje. Esse slide aqui, atualmente, ele está com 67 páginas. Eu vou acrescentar mais coisas nele, até a gente passar para a próxima parte, tá? Então, vocês estão vendo aí no fundo aí um switchzinho piscando as portas, né? Indicando conexão. Então, nós vamos falar sobre as camadas do modelo OSI. Então, o modelo OSI, ele é um modelo do inglês Open System Interconnection. É um modelo de rede de computadores, referência da ISO, dividido em camadas e funções, criado em 1971 e foi formalizado em 1983. Tem como objetivo, né, realizar um padrão para os protocolos de comunicação dos diversos sistemas de rede local de Ethernet, garantindo a comunicação entre sistemas computacionais, end-to-end, né, do começo ao fim, do fim para o fim. Então, foi criado em 1971, porém só foi formalizado em 1983 como um protocolo de rede para a comunicação. Esse modelo ele é dividido em 7 camadas, certo? De forma a obter cada camada, as camadas de abstração. Camada de abstração porque ele esconde as etapas para você ver só a informação necessária, então, por isso que é chamado de camadas de abstração. Cada protocolo implementa uma funcionalidade assinada em uma determinada camada, tá? Então, nós vamos estudar essas camadas aqui para a gente entender como é que funciona a nossa rede, tá? Então, camadas. O conceito de layers, que são camadas de software, separa os módulos de um software em camadas, e cada uma com a sua contribuição para a execução do software. As camadas separam o código-fonte seguindo uma forma lógica, podendo gerar pacotes físicos, mas não implica necessariamente uma separação física. Assim, as camadas podem compartilhar CPU e até mesmo processos iguais. Este modelo é dividido em 7 camadas hierárquicas, nós vamos ver a seguir, né? Ou seja, cada camada tem uma função própria, né? Ou uma camada também depende da outra para esconder a complexidade e transcrever as informações de um modo simples para o usuário, né? Então, essas camadas elas são empilhadas da seguinte forma. De baixo para cima, nós temos a camada física, camada de lance de dados, camada de rede, camada de transporte. Temos a de sessão, a de apresentação e de aplicação. Vocês já estudaram isso aqui nas disciplinas anteriores, vocês já viram um pouco desse conteúdo comigo. Eu expliquei por alto como funcionam as camadas de rede. O Hércules também já deve ter passado isso aqui para vocês. Então, não é um conteúdo novo, não é um conteúdo recente, porém, agora é um conteúdo mais detalhado, porque faz parte do nosso dia a dia agora, tá? Então, eu vou passar sobre cada uma dessas camadas, eu vou exemplificar também sobre cada uma delas, e vocês vão só relembrar praticamente o que vocês já aprenderam, tá? Talvez acrescente alguma coisa ou outra no conhecimento de vocês. Então, a camada física, que é a primeira camada, né? A camada de baixo, né? A gente chama de camada baixa. Então, a camada física define especificações elétricas e físicas dos dispositivos. Em especial, define a relação entre um dispositivo e um meio de transmissão, tal como um cabo de cobre, né, um cabo de fibra ótica, então ele faz parte dessa estrutura. Isso inclui o layout de pinos, tensões, impedância da linha, especificações do cabo, temporização, hubs, repetidores, adaptadores de rede, adaptadores de barramento de host, RBA, né, para uso de rede de armazenamento e muito mais. Então, toda essa parte de camada física está nessa primeira seção aqui, tá? Então, a camada física ela é responsável por definir se a transmissão pode ser ou não realizada nos dois sentidos simultaneamente, sendo a camada mais baixa do modelo OSI diz respeito à transmissão e recepção do fluxo de bits brutos não estruturados em meio físico. Ela descreve as interfaces elétricas, ópticas, mecânicas, funcionais para o meio físico e transporta os sinais para todas as camadas superiores. Tá? Então, ela é responsável por essa comunicação, de enviar e receber. Tá? Então, tenham isso em mente, essa é a primeira camada. A segunda camada é a camada de elance, tá? Né? Ou uma camada de ligação de dados, tem esses dois nomes. Então, também é conhecida como camada de elance ou link de dados. Essa camada detecta
e, opcionalmente, corrige erros que possam acontecer no meio físico. Então, aqui ela já auxilia a primeira camada, né? Ela já corrige algum erro que possa ter acontecido. Então, ela é responsável por controlar o fluxo, a recepção, delimitação e transmissão de quadros, e também estabelece o protocolo de comunicação entre os sistemas diretamente conectados. Então, ela é responsável por essas informações aí que eu acabei de passar para vocês. Isso aqui já não é tão novo para vocês, não. Como terceira camada, nós temos a camada de rede. A camada de rede fornece os meios funcionais e de procedimentos de transferência de comprimento, variáveis e de dados de sequência de uma fonte de acolhimento de uma rede para um host de destino numa rede diferente. Então, essa camada de rede já consegue fazer comunicações e sistemas diferentes, tá? Em contraste, a camada de ligação de dados que liga os hosts dentro da mesma rede, enquanto se mantém a qualidade de serviço requerido pela camada de transporte. A camada de rede realiza o roteamento de funções e também pode realizar a fragmentação e remontagem e os erros de entrega do relatório. Então, roteadores operam nessa camada, enviando dados de toda a rede estendida e tornando a internet possível. Tá? Então, ela é responsável por essa transmissão, conforme está descrito. Porém, ela é dividida em 3 subcamadas. A primeira camada é subrede de acesso, considera protocolos que ligam com a interface para redes, tais como a X.25. Subrede dependente e de convergência, tá? Necessário para levar o nível de uma rede de tráfego, de trânsito, até o nível de redes da camada, até o nível de redes em cada lado. E a terceira e última é subrede independente de convergência, lida com transferência através de múltiplas redes, controla a operação da subrede, roteamento de pacotes, controla o congestionamento, tarifação e permite que redes heterogêneas sejam interconectadas. Tá? Vocês sabem o que são redes heterogêneas? Depois vocês dão uma pesquisada aí, viu? Eu acabei de falar agora há pouco no slide anterior. Nós temos a quarta camada, que é a camada de transporte. A camada de transporte fornece as funções e meios de transferência de sequência de dados de uma fonte para um hospedeiro de destino através de uma ou mais redes, mantendo o mesmo tempo de qualidade de funções e serviços e assegura a entrega completa dos dados. Então, a camada de transporte ela é responsável pela entrega dos dados, tá? E consegue assegurar a qualidade das informações que chegam ao determinado ponto. A integridade dos dados pode ser garantida através de correção de erros e funções similares. Ela também pode fornecer a função de controle de fluxo explícito. Tá? Então, ela faz a garantia da entrega dos pacotes. Tá? Essa é a responsável pela camada de transporte. Então, cada uma das 7 camadas ela tem uma responsabilidade, e uma depende da outra para poder prosseguir. Tá? A camada 5 ela é a camada de sessão, ela é responsável pela troca de dados e a comunicação entre hosts. A camada de sessão permite que 2 aplicações em computadores diferentes estabeleçam uma comunicação, definindo como será feita a transmissão de dados, pondo marcações nos dados que serão transmitidos. Se porventura a rede falhar, os computadores reiniciam a transmissão de dados a partir da última marcação recebida pelo computador e o recebedor. Então, ele consegue reiniciar a sessão de dados, caso haja alguma falha, tá? E poder continuar da onde parou, tá? Então, essa é a camada de sessão. Nós temos como sexta camada a camada de apresentação. A camada de apresentação verifica os dados garantidos, ser compatível com os recursos de comunicação, convertendo os dados para a forma que o nível de aplicação e os níveis mais baixos aceitem. Tá? Qualquer formatação de dados necessária ou conversão de código também é tratado nessa sexta camada, funcionando para a compreensão de dados e também codificação. Basicamente, ela é um tradutor de dados, tá? Então, ela faz a transcrição tanto para as camadas superiores quanto a transcrição para camadas inferiores. Por exemplo, durante uma chamada de vídeo, onde serão compactadas durante a transmissão, de maneira a serem transmitidas mais rapidamente, onde os dados serão recuperados no lado de recepção. Para os dados que possuem requisitos de alta segurança, como uma mensagem em texto contendo uma senha, ele será criptografado nessa camada.
Então, ele é responsável por essa parte da transmissão, podendo fazer a compactação dos dados, tradução dos dados para enviar para as camadas mais baixas, quanto para receber para mostrar para as camadas superiores, tá? E na camada superior, nós temos a última, que é a camada de aplicação. Então, a camada de aplicação corresponde às aplicações no topo da camada OSI, que serão utilizadas para promover a interação entre a máquina e o usuário. Essa camada também disponibiliza os recursos para que tal comunicação aconteça. Por exemplo, ao solicitar a recepção de um e-mail através do aplicativo de e-mail, ele entrará em contato com a camada de aplicação do protocolo de rede efetuando tal solicitação. Então, a camada de rede de protocolo, nós temos aí como exemplo o POP e o IMAP, tá? Isso aqui você já deve estar ciente desses protocolos aqui. Tudo nessa camada é relacionado ao software. Então, alguns protocolos utilizados nessa camada são HTTP, SMTP, FTP, Telnet, tudo. Você já conhece a maioria dessas siglas, né? BitTorrent, né? BitTorrent, eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, essas siglas é importante vocês terem noção do que são elas, tá? Vocês terem uma noção do que é cada uma dessas siglas aí. A BitTorrent eu sei que vocês conhecem, HTTP também, SMTP também. FTP eu tenho certeza. Telnet eu não tenho certeza se vocês conhecem. O POP, o IMAP vocês conhecem já, né? Bem, eu acredito que sim, porque do curso até hoje vocês já viram tudo isso aqui. Todas essas siglas aqui já passou pela frente de vocês. Então tá aí o modelo da camada OSI resumido em uma tabela. Então de baixo para cima nós temos a camada física, nós temos a camada de lance, dividida em duas camadas, que é LLC e a do MEC. Nós temos a rede, a transporte, sessão, apresentação e aplicação. Na frente nós temos alguns protocolos que utilizam ela, tá? Então vocês podem ver aí com alguns dos protocolos que vocês já viram. Então na camada de rede é a principal que vocês utilizam mais, que é a dos IPs, IPv4 e IPv6, né? Então temos aí toda a camada física, que é onde vem os equipamentos de conexão, de meios físicos, né? Cabos e tudo. E assim está descrito para vocês aí como um conhecimento esse, vocês podem pesquisar o que significa cada um desses protocolos aí, tá? E ter noção do que é cada um, para que serve cada um desses protocolos. E assim vocês vão ter uma noção do que é em cada camada dessas de aplicação. Tá? Então, essas camadas aqui, eu vou até voltar aqui no começo do slide, elas são camada física, de enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então, ela está descrita de baixo para cima, mas ela pode ser de cima para baixo. Então, a informação que você está tendo contato na camada 7, usuário e máquina, vocês podem ir passando e ele vai... cada uma dessas camadas vai pegando a informação, fazendo a parte dela para poder encaminhar para o próximo host, tá? Então, aqui eu tenho dois vídeos explicativos, eu vou passar eles aqui. Vamos ver se ele vai tocar aqui normal. Eles vão tocar pequeno, mas depois ele vai ter... esse material vai ficar disponível para vocês, tá? Eu vou botar para tocar aqui, vocês só colocam no chat para mim, não precisa falar no microfone não, só coloca no chat se está saindo som. Tá assim, né? Então eu vou tocar. Não, ele pausou porque eu voltei aqui no chat só para ver se estava tocando. Então eu vou botar ele para tocar aqui, está sendo gravado. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. São dois vídeos aqui, o primeiro tem 18 minutos, o segundo tem acho que 9 minutos, tá?
Professor, se você estiver ouvindo, não tá aparecendo o áudio, não. Não tá saindo áudio? Tô ouvindo sim. Que engraçado, ele tá como se estivesse gravando áudio aqui. Tá. Eu larguei o somzinho aqui. Peraí, tá uma comunicação aqui e vou mudar pro vídeo. Vou ficar trocando o microfone. Vocês vão colocando se tá saindo ou não. Troquei aqui. Deixa eu só diminuir aqui. Se sair o som, vocês me avisam aí. Não sei se vocês estão me escutando. Beleza. Nada? Nada. Tá tocando. Estão ouvindo não? Tocou aqui, vocês não ouviram não, né? Eu vou mudar o microfone aqui de novo. Ah não, o microfone eu vou deixar ele padrão aqui. Beleza, eu acho que eu mudei aqui na comunicação de áudio. Tá, eu vou tocar de novo aqui. Tá tocando. Vocês estão conseguindo ouvir? Estão escutando? Tá tocando. Não? Deixa eu mudar aqui, peraí. Tá saindo som aí agora ou não? Ainda não. Pra mim também não. Agora tá? Nada também. Nada. Deixar aqui o que já tava. Vou mudar o microfone aqui. Já sei o que eu vou fazer. Última tentativa aqui, eu vou compartilhar direto do YouTube. Agora tem que sair. Eu vou deixar tocando aqui. Onde é que posta esse formulário? Eu já tenho que ficar aqui para eles, ó, utilidades, aí eles vão responder também. Eu tenho que ir lá no. Eu sempre anexo lá na plataforma deles, né? No Senai. Então. Também conhecido como pilha. Agora vocês estão ouvindo. O modelo OSI é um modelo de referência. O modelo Agora OSI sim. vem do inglês OSI. Mas vocês não estão vendo, então? Ou Sistema Aberto. Não, tá tudo beleza agora. Tá dando de ver. Desse modelo. O modelo Tá, então eu vou botar em tela cheia aqui. regras, algumas orientações. Tem mais alguém que saiu na sala, professor? Tem. Tá saindo barulho deles também. E ela possa acontecer independente de quem são as empresas envolvidas. Ou seja, qual é o fabricante da placa de rede, qual é o fabricante do switch, do roteador e assim por diante. Assim como qual o sistema operacional, qual o programa utilizado. O modelo OSI, ele surgiu de uma organização, que é a organização ISO, que é uma organização que estabelece uma série de normas técnicas. Provavelmente você já ouviu falar da ISO 9000, que cuida da organização das empresas, da ISO 27000, que é uma norma específica para a segurança da informação. Bom, no modelo OSI, todas as ações que precisavam acontecer, que precisam acontecer, para que haja a interconectividade de dois dispositivos de rede, foi feito abstrações, quer dizer, foram divididos em partes, e essas partes são chamadas de camadas. No modelo OSI, a quantidade de camadas são 7, numeradas de 1 a 7. Cada uma delas faz uma parte do que é necessário para haver a interconectividade. Elas também têm um nome. Quais são os nomes? É a camada física, de enlace, de rede, de transporte, de seção
de apresentação e de aplicação. Cada uma delas, portanto, é responsável por uma parte de toda a comunicação que existe entre dois dispositivos de rede. Nós vamos ver o que cada uma dessas camadas é responsável e quais protocolos, aqueles que você conhece, estão envolvidos em cada uma delas. A camada 1 é a camada física, que estabelece a comunicação real entre os dois dispositivos. Portanto, a camada física é responsável pelo cabeamento, pelo tipo de característica elétrica, se for elétrica, como impedância, tensão, ou das características óticas, se a comunicação se der por meio óptico, ou de outras características como eletromagnética. Na rede sem fio, por exemplo, existe a comunicação eletromagnética. Então, todas essas características, tudo isso está envolvido na camada física. Tudo isso para garantir uma maneira inequívoca de que 1 é 1 e 0 é 0, tanto na ponta de quem envia, quanto na ponta de quem recebe. A camada 2 é a camada de enlace, também chamada de link de dados, ou simplesmente link. Essa camada é a camada responsável pela detecção e, eventualmente, a correção de erros que tenham acontecido no nível físico. Ela também faz um controle de fluxo da transmissão dos dados entre um dispositivo e outro dispositivo. A camada 3 é a camada de rede. Essa camada é responsável pelo endereçamento dos dispositivos na rede. Também é responsabilidade dessa camada o caminho que as informações têm que percorrer da origem até o destino. Portanto, os protocolos de roteamento são responsabilidade dessa camada. A camada 4 é a camada de transporte. Essa camada é responsável pela detecção e eliminação de erros que tenham ocorrido nas camadas inferiores. Ela também é responsável pelo controle de fluxos dos dados da origem até o destino, assim como a ordenação para garantir que os dados na origem e no destino sejam os mesmos. Essa camada é muito especial porque é uma camada fim a fim, que estabelece uma comunicação direta entre a origem e o destino. A camada 5 é a camada de seção. Essa camada é responsável pela comunicação entre dois processos que estão em máquinas diferentes. Ela é quem controla quando que deve começar, quando que deve terminar, eventualmente quando deve ser reiniciada a comunicação entre a aplicação que está na origem e a aplicação que está no destino. A camada 6 é a camada de apresentação, muitas vezes também chamada de camada de tradução, porque ela é quem faz a conversão dos formatos de caractere para que eles possam ser usados na transmissão. Portanto, quando esses formatos são diferentes do formato ASCII, o código de página é diferente, é a camada 6 quem faz essa conversão. Ela também é responsável pela compressão e criptografia. A camada 7 é a camada de aplicação. Ela está no topo do modelo OSI. Essa camada diz respeito aos programas de computador que funcionam no cliente e que funcionam no servidor. Ela é, portanto, a camada onde estão os protocolos para comunicação, para envio de e-mail, envio de arquivos e assim por diante. Protocolos de nível alto, protocolos das aplicações. Agora que você conhece o papel de cada uma das camadas do modelo OSI, vamos entender como é que funciona a comunicação entre camadas. Primeiro eu vou ver um processo que está indo de cima para baixo. Eu escolhi aqui 4 camadas, não importa quais sejam agora. O importante é ver que são 4 camadas e como é que vai se dar a comunicação, da camada mais acima até chegar à camada mais inferior. Bom, essa camada no topo aqui desse conjunto de 4 camadas tem uma informação, um dado que ela vai passar para a camada de baixo. Muito bem, ele passa essa informação para a camada de baixo. Essa camada, por sua vez, encapsula esses dados, colocando informações de controle que dizem respeito exclusivamente a esta camada. Legal, formou um novo conjunto. Este novo conjunto passa então para a camada inferior, que novamente não é capaz de interpretar esses dados que estão lá, nem os cabeçalhos, nem os controles que dizem respeito à camada de cima. O que ele faz então? Ele encapsula também. Como é que é esse processo de encapsular? Ele pega o que veio, trata isso como um conjunto e coloca as suas informações de controle. Aqui nesse exemplo, um cabeçalho, e forma um outro conjunto. Esse outro conjunto é que vai para a camada inferior. Assim é o processo de encapsulamento camada a camada. Para entender isso melhor, a gente pode usar as famosas bonequinhas russas. Então vamos ver. Ó.
tem aqui uma quantidade de dados que precisa passar para essa camada. O que esta camada vai fazer? Essa camada vai encapsular esses dados, vai pegar os dados que vieram da outra e colocar a sua própria estrutura de controle, formando uma nova bonequinha. Essa nova bonequinha vai passar para a camada inferior. A camada inferior vai tratar aquilo como dado e vai fazer o quê? A mesma coisa, vai encapsular esses dados, colocando as suas próprias informações de controle, que vão passar depois para a camada inferior. A camada inferior vai de novo encapsular esses dados. Está gostando das bonequinhas? Vai encapsular esses dados. E aqui então tem tudo uma coisinha dentro da outra, uma encapsulada dentro da outra. O processo de descer as camadas se dá dessa forma. Quando isso chega na outra ponta, o processo é feito de maneira reversa. Ou seja, a camada mais embaixo pega as informações que ela conhece, é uma camada de cá com a camada de lá, o mesmo número de camada, e vai desencapsulando. Então, da camada inferior agora, abriu o pacote e pegou os dados para poder jogar para a camada superior. A camada superior, de novo, tira as informações de controle de um protocolo que ela conhece e pode mandar para a camada de cima, que por sua vez abre também a bonequinha e manda o dado para a camada mais superior. Esse processo de colocar um dado dentro de uma bonequinha, que é colocando os controles daquele protocolo, chama-se encapsular. E o processo de abrir isso e tirar a informação que veio de lá chama-se desencapsular. É assim que se dá a comunicação entre uma camada superior e uma camada inferior. Para compreender isso na totalidade, inclusive com os nomes que vão ser usados, ou que são usados, a gente vai entender essa sopa de letrinha aqui. Agora vamos entender essa sopa de letrinhas. PCI, SDU e PDU. PCI é Protocol Control Information, informação de controle de protocolo. SDU é Service Data Unit, unidade de dados do serviço. E PDU é Process Data Unit. Vamos ver como é que isso se dá. PCI mais SDU igual a PDU. PCI mais SDU igual a PDU. Nesse exemplo aqui, parecido com o anterior, só que aqui eu coloquei um nome. Ó. São 4 camadas, quaisquer que sejam. Camada A, B, C e D. A camada A envia informações para B. O PDU da camada A é visto pela camada B como um SDU. A camada B faz o quê? Ela inclui PCIs, informações de controle respectivos daquela camada. PCI mais SDU igual a PDU. A camada B envia essa informação para a camada C. A camada C enxerga essa informação como um SDU. O que ela faz? Também acrescenta as suas informações de controle para formar um PDU, porque PCI mais SDU igual a PDU. A camada C, por sua vez, envia essa informação para a camada D, que enxerga isso como um SDU. Ela vai acrescentar de novo seus PCIs e, de novo, PCI mais SDU igual a PDU. O Madruga aqui está me dizendo que não deu para entender ainda direito. Vamos ver de novo? PCI mais SDU igual a PDU. PCI mais SDU igual a PDU. Nesse exemplo aqui, parecido com o anterior, só que aqui eu coloquei um nome. Ó. São 4 camadas, quaisquer que sejam. Camada A, B, C e D. A camada A envia informações para B. O PDU da camada A é visto pela camada B como um SDU. A camada B faz o quê? Ela inclui PCIs, informações de controle respectivos daquela camada. PCI mais SDU igual a PDU. A camada B envia essa informação para a camada C. A camada C enxerga essa informação como um SDU. O que ela faz? Também acrescenta as suas informações de controle para formar um PDU, porque PCI mais SDU igual a PDU. A camada C, por sua vez, envia essa informação para a camada D, que enxerga isso como um SDU. Ela vai acrescentar de novo seus PCIs e, de novo, PCI mais SDU igual a PDU. O modelo 11 é um modelo de referência. Efetivamente, na internet, o que está na prática da internet é o chamado modelo internet, também conhecido como pilha TCP/IP. O modelo internet também é um modelo de camadas, só que são... Beleza, vou parar por aí.
Vocês conseguiram enxergar aí direitinho aí? Sim, senhor. Então, aí ele explicou com mais detalhes aquilo que eu falei, é um videozinho curto, mas ele explicou. Então, cada camada tem a sua responsabilidade, e cada camada, durante a transmissão de dados, ela é responsável por acrescentar pacotes durante o envio, e também ela é responsável por tirar os pacotes adicionados de proteção, né, durante o recebimento. Então, aí ele simplificou em detalhes, ele colocou os exemplos da bonequinha russa, e é justamente aquele mesmo esquema que ele funciona, tá? E no final ele mostrou uma sigla. Por que eu não continuei com o vídeo? Porque ele vai mostrar agora o modelo TCP/IP. Esse modelo TCP/IP eu vou passar para vocês mais para frente. Então agora aqui eu vou rodar outro vídeo aqui, que tem aqui na apresentação. Ele vai passar também um pouco sobre o modelo da camada OSI e deve mostrar um pouco sobre o modelo TCP/IP. Aí eu paro para a gente explicar mais para frente. Deixa só carregar um pouco esse vídeo. Ele tem... Nossa, agora que eu me atentei, ele tem 27 minutos, mas eu não vou passar tudo, tá? Deixa eu ver até onde eu vou passar aqui. Não, esse vídeo aqui eu não vou passar para vocês agora. Ele não é o conteúdo que eu quero passar para vocês. Esse aqui é o mais para frente. Deixa eu só voltar aqui a apresentação de slide. Okay. Então, fica em mente esse primeiro vídeo, esse segundo vídeo aqui de 27 minutos, eu vou passar ele na próxima aula, porque é quando eu vou mostrar sobre o protocolo TCP/IP. Que aí fica o modelo TCP/IP, perdão. Então, que aí fica melhor para vocês terem um entendimento, tá? Acabou que eu voltei no slide aqui sem querer. Então, beleza, eu passei esse vídeo explicativo aqui para vocês, o modelo OSI. A interpretação desse cara aqui é muito boa, eu gostei muito do jeito que ele apresentou, explicou para vocês. Então, agora aqui, eu tenho um resumo das camadas, né? Começando de baixo para cima, a camada física, a camada de transmissão, meio de recepção de bits brutos, através do meio físico de transmissão, certo? A camada de ELAN é uma camada de detecção de erros. A camada de rede, ela é roteamento de pacotes em uma ou várias redes. Quem é que faz esse roteamento de pacote, pessoal? Geralmente é o quê? Um switch, né? Faz um roteamento de pacote. Ou qualquer outro meio de transmissão de inteligente, né? De transmissão. Continuando, nós temos a camada de transporte, que ela oferece métodos para entregar os dados de ponto a ponto, né? Do fim para fim, né? Que ela estava exemplificando. Na seção, nós temos a camada de negociação e conexão com outros nós, analogia. Na camada de apresentação, ela é a formatação de dados, conversão de código e caracteres. Na verdade, ela é um tradutor, né, dessas informações. Por último, a camada de aplicação, que é a camada máquina-humano. São funções especialistas, transferência de arquivos, envio de e-mail, terminal virtual e etc. Então, está aí exemplificando as informações para vocês do que foi passado. Aqui está um resumão mesmo das coisas, tá? Então, agora aqui nós vamos passar para o modelo TCP/IP. Então, nós vimos que o modelo OSI ele é feito de 7 camadas. Vocês têm alguma pergunta ou algo que vocês queiram perguntar para a gente passar para o próximo material? Não, por enquanto não. Beleza, só lembrando vocês que eu passei uma atividade sexta-feira, que era para vocês pesquisarem sobre esse material. Eu nem ia estar exemplificando ele aqui, mas estou. E hoje eu ia apresentar um simulado, mas eu vou deixar para apresentar esse simulado amanhã. Tá? Então, lembrando que estava dentro do nosso cronograma hoje ter uma pequena provinha já em cima disso aí, tá? Vamos testar o conhecimento de vocês. Então, beleza. Continuando aqui, o modelo TCP/IP. Então, nós vimos um modelo de camada física de rede, local e tudo. Agora, nós vamos ver o esquema de transmissão de dados, tá? De informações via internet. Então, primeiro, nós temos que saber o quê? Como funciona uma arquitetura de internet? O que é uma arquitetura de internet? Então, o padrão aberto técnico da internet, o protocolo de controle de transmissão, que do inglês é Transmission Control Protocol, TCP,
surgiu de uma necessidade específica do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que necessitava de uma rede que pudesse sobreviver a qualquer condição, até mesmo em uma guerra nuclear. O modelo de referência e a pilha de protocolos TCP/IP tornam possível a comunicação de dados entre dois computadores em qualquer parte do mundo. Então, essa historinha aqui, essa necessidade já foi passada para vocês em sala de aula, vocês já até pesquisaram. Eu lembro que vocês fizeram até essa pesquisa comigo, tá? Nas primeiras unidades. Eu não esqueço não, galera. Então, tá aí, surgiu dessa necessidade, aqui não vou entrar mais em detalhes. Então, devido ao surgimento massivo de redes de computadores, a International Organization for Standard, nem sei pronunciar esse nome aqui, a ISO, né? Nosso padrão ISO para tudo, da parte de redes, informática e tudo, realizou uma pesquisa sobre esses vários esquemas de rede e percebeu a necessidade de se criar um modelo de rede para ajudar os desenvolvedores a implementar redes que poderiam comunicar e trabalhar juntas como um modelo de referência OSI. Então, com base na arquitetura do modelo OSI, eles queriam implementar uma arquitetura onde eles pudessem utilizar para a transmissão de protocolos de internet, tá? De dados. Então, diferente do modelo OSI, que possui 7 camadas, o modelo TCP/IP possui só 4 camadas, tá? Essas 4 camadas, de baixo para cima, a primeira camada, camada 1, é a camada de acesso à rede. A segunda camada é a camada de internet. A terceira camada é a camada de transporte. E a quarta camada é a camada de aplicação. Então, vocês viram que deu uma enxugada naquelas camadas, né? De 7 passou para 4, né? E, basicamente, eles têm quase todas as mesmas funções daquela outra lá. Então, nós vamos exemplificar através do protocolo TCP/IP, também chamado de pilha de protocolos TCP/IP. É um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores e rede. Seu nome vem de 2 protocolos, que é o TCP/IP, que é o Transmission Control Protocol, ou protocolo de controle de transmissão, e o IP, que é o Internet Protocol, né, o protocolo de internet, ou ainda protocolo de interconexão. Então, memorizem esses dados, esses nomes aí, tá? O conjunto de protocolos pode ser visto como um modelo de camadas OSI, onde cada camada é responsável por um grupo de tarefas, fornecendo um conjunto de serviços bem definidos para o protocolo da camada superior. Então, aqui ele já fala, né? Ele pode ser visto como um modelo de camada estilo OSI, né? Onde cada protocolo, cada camada desempenha um papel, ou até 2 ou mais papéis, tá? Tá aí um desenhozinho aí da transmissão de dados aí. Pra vocês verem como é que é a remontagem dos dados aí. Ficou bacana, né? Os benefícios do protocolo TCP/IP. O TCP/IP sempre foi considerado um modelo bastante pesado quando comparado ao modelo UDP/IP. Pessoal, TCP e UDP são 2 siglas que vocês têm que diferenciar. Geralmente, o protocolo de transmissão UDP, ele não garante a entrega dos protocolos. Eles enviam o protocolo através da rede, mas ele não dá garantia no final se todos os pacotes chegaram, tá? Então, é diferente do modelo TCP/IP. Isso é um resumo básico que eu estou fazendo para vocês. Uma vez que o protocolo TCP/IP tem muito do seu foco voltado para confiabilidade, ao invés de só velocidade. Diferente do UDP, que é mais leve e veloz, mas não garante que a informação chegará ao respectivo destino. Então, acabei de falar para vocês, aqui já está explicando, né? Então, o UDP é um protocolo mais leve e mais veloz, porém ele não garante a entrega do pacote. Então, isso é péssimo, né? Com o desenvolvimento das interfaces gráficas, com a evolução dos processadores e com o esforço dos desenvolvedores de sistemas operacionais, em oferecer o TCP/IP para suas plataformas como performance igual ou a superior aos outros protocolos, né? Quais são os outros protocolos? Os da modelo da camada OSI. O TCP/IP se tornou um protocolo indispensável, tá? Então, hoje em dia, esse protocolo já vem no seu sistema operacional. Quando você instala o sistema operacional, seja ele qual for, ele já vem implementado o protocolo TCP/IP, tá? Isso permite que vocês acessem e naveguem na internet, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tá de boa, por enquanto, tá? Tranquilo. Sim.
É igual eu falei para vocês uma vez na aula, que eu falei que geralmente essas partes assim de redes são chatas porque é muita teoria. Né? Eu falei isso para vocês uma vez e volto a repetir. É muita teoria. Tá? Muita mesmo. Então, continuando aqui. Os benefícios do protocolo TCP/IP. Primeiro, a padronização, né? Um padrão é um protocolo roteável, que é o mais completo e aceito protocolo disponível atualmente. Então, ele é padronizado, tá? Interconectividade, uma tecnologia para conectar sistemas não similares. O que seria sistemas não similares? Windows, Linux, né? Diferentes equipamentos, de diferentes marcas, enfim. Roteamento permite e habilita as tecnologias mais antigas e as novas se conectarem na internet. Né? Protocolo robusto, escalável, multiplataforma, com estrutura para ser utilizado em sistemas operacionais, cliente e servidor, permitindo a utilização de aplicações desse porte entre dois pontos distantes. Então, isso permite... Aí já está explicando para vocês, né? Pode ser cliente, pode ser servidor, você está acessando um site, você está buscando uma informação da internet, fazendo download, está buscando o seu cliente com o servidor. Tá? Então, ele permite esse porte entre dois pontos totalmente distantes, né? Internet é através da suíte de protocolos TCP/IP que obtemos acesso à internet. As redes locais distribuem servidores de acesso à internet, proxy server, e os hosts locais se conectam a esses servidores para obter acesso à internet. Então, tá aí um exemplozinho. Então, o que é o conceito de TCP/IP? Também é um modelo de referência para a definição de camadas, entretanto, resumindo em apenas 4 camadas. Então, é formalmente conhecido como protocolo TCP/IP por conta dos conjuntos de protocolos de internet. Então, esses protocolos são voltados para a internet. E os realmente conhecidos como protocolo TCP/IP, por conta dos protocolos fundamentais serem o TCP, que a gente já falou agora, anteriormente, e o IP. Embora não sendo apenas eles que utilizam nesse modelo. Então, e do lado nós temos a camada de rede, que é host, a camada de internet, transporte e aplicação. Tá? Vou até voltar para vocês voltar aqui, ó. Nós viemos aqui no modelo da camada OSI, olha a diferença. Então, uns protocolos voltados para redes internas e tudo, enquanto outros voltados para a internet, tá? Então, isso em mente, eu vou passar depois um exemplo, umas tarefinhas para vocês fazerem. Tarefinha, igual criança, né? Então, nós vamos estudar cada um deles. Pode falar, Kel. Não, nada não. Então, eu vou resumir sobre cada um deles aqui. Geralmente, o que eu estou passando aqui é só um resumo, tá? Eu espero que vocês tenham pesquisado na sexta-feira, não ficado à toa. Então, vamos lá. Então, primeiro é a camada de aplicação. Nós estamos seguindo de cima para baixo, tá? É só porque eu mudei a ordem dos slides, tá? Mas eu coloquei de cima para baixo, então vamos lá. Camada de aplicação. Camada de aplicação do modelo TCP/IP fornece às aplicações a capacidade de acesso a serviços e outras camadas. Definidos os protocolos onde os aplicativos usarão para trocar dados. Protocolos de camada de aplicação mais atualmente conhecidos incluem o HTTP, que é para acesso à internet, o FTP, para File Transferência Protocol, para transferência de protocolo, o SMTP, protocolos de envio e recebimento de e-mail, temos o Telnet, o DNS, tá? E assim vai. Então, basicamente é a camada onde liga você, o usuário, com a máquina, tá? O OSI não tem isso não, né? O OSI tem a camada de aplicação. Igual, igual aquele HTTP ali. De aplicação. Bem que tem um resumo. Camada de aplicação. Tem também. HTTP, SMTP. Então, essas camadas aqui são iguais, basicamente. Tem sim. E, na verdade, o modelo TCP/IP é uma implementação resumida do modelo OSI, né? O modelo OSI é o padrão tradicional, então eles fizeram uma implementação para a utilização de dados via tráfego de redes a longa distância, né?
que é a internet, que a gente chama. Então, ela é uma implementação. Nós temos também a camada de transporte, também conhecida como a camada de transporte de hospedeiro para hospedeiro para hospedeira, né? A camada de transporte fica responsável pelo fornecimento da camada de aplicação com o serviço da seção de comunicação e datagrama. Os protocolos de núcleo dessa camada são o TCP e o DP. Lembrando que o TCP ele é mais pesado, porém ele mais pesado e mais lento, né, que ele é considerado, mas ele garante a entrega dos pacotes. Já o DP ele é mais leve, mais rápido, porém não garante a entrega dos pacotes, tá? O protocolo TCP/IP fornece um serviço de comunicação orientado à conexão confiável de 1 para 1, responsável pelo sequenciamento e reconhecimento de pacotes, enviando, além da recuperação de pacotes perdidos na transmissão. Então, vou só repetir, o protocolo TCP, ele é confiável de 1 para 1 e ele é responsável pela entrega e recebimento dos pacotes. Já o protocolo TCP/IP, resumindo de novo, ele não é confiável de 1 para 1, tá? E ele não garante a entrega dos pacotes. Pode falar. Professor, isso aí é aquele negócio que envolve uma questão em relação ao switch, o hub, porque, se eu não me engano, o switch, ele tem essa camada de transporte TCP, né? Que é o mais confiável, mais seguro, ele envia 1 para 1 e não tem que negócio da fila, né? Ficar esperando. Sim. Já o DP, além de ter que ficar esperando, né? Além da fila, tem também esse risco aí, né? Por exemplo, lá no nosso laboratório, onde tinha vários máquinas conectadas no mesmo aparelho, né? No hubzinho lá, no switch, quer dizer. Se fosse um hub, a partir do momento que uma máquina envia essa informação para outra, querendo ou não, tô falando no DP, né? Ela enviar informação para todos os outros que ela não queria também, né? O usuário não queria mandar. Ah, lembrei agora. É exatamente esse mesmo esquema aí, tá? Você garantir a entrega do pacote com um switch, mas não garante com um hubzinho, por exemplo, né? Um hub tradicional, convencional. E o switch ele envia já diretamente para a máquina específica, enquanto o hub enviava para todos, mas não garantia se ia chegar o pacote. Então, sempre pode acontecer erros de pacote no envio de pacotes por uma rede. E o modelo TCP/IP garante que aquele pacote seja recebido. Então, ele vai lá e pede, solicita, ele para o serviço e solicita que seja enviado novamente para que ele possa prosseguir. Já o DP não, ele envia, não garante nada. Mas é esse mesmo esquema aí, hub, switch, que a gente já comentou uma vez em sala de aula também. Acho que o Hermes também deve ter falado bastante com vocês. Ele foca muito nisso também. Certo? Eu vou prosseguindo aqui. Nós temos também a camada de internet, aí aqui já muda, né? Essa camada já não tem no modelo OSI, ela foi implementada através de outras camadas. Ela é responsável pelo endereçamento da internet do hospedeiro, empacotamento e funções de encaminhamento. Os principais protocolos dessa camada são os protocolos de internet, que são o IP, o ARP, né? ICMP, não sei se você já conhece todas essas siglas, IGMP. Então, ela é só responsável pelo endereçamento da internet do hospedeiro, empacotamento e funções de encaminhamento. Tá? Então, a distribuição dos IPs, dos endereços de IP nas máquinas na rede via internet, é através dessa camada de implementação. Seguindo aqui, dando continuidade a essa camada de implementação da internet, o IP é um protocolo de roteamento responsável pelo endereçamento de IP, encaminhamento e fragmentação e remontagem dos pacotes. Tá? O ARP, ARP, é responsável pela descoberta do endereço da camada de acesso à rede como um endereço de hardware associado a um determinado acesso à camada de internet. O ICMP é responsável por fornecer funções de diagnóstico e relatar erros durante uma entrega mal sucedida dos pacotes de IP. O IGMP é responsável pela gestão de grupos IP multidestino. Nessa camada, o IP adiciona um cabeçalho aos pacotes, tornando-se conhecida como um endereçamento de IP. Então, aqui está só um resumo do que é cada uma dessas siglas aqui que eu passei aqui para trás para vocês.
Então tá aí uma imagenzinha só ilustrando um endereço de IP, como é que é feito o endereço de IPv4 e IPv6, tá? Então, quantos bits ele consegue acionar, né? Tá aqui as informações, a quantidade de bits que é aceito em cada casinha dessas aqui, cada casinha, né? Em cada campo desse de informação do IP. E aqui já temos o endereçamento de IP do lado direito, temos do IPv6, olha a quantidade de bits que a gente pode acrescentar, tá? Então é muito superior. Foi uma necessidade devido ao avanço da internet, das implementações de acesso à internet, tá? A gente tem um trauma de negócio aí, Quê? de fazer a descoberta do IP. Hoje, daqui a pouco eu conto uma história para vocês que eu passei hoje ali, um sufoco também. Então, por último, nós temos a camada de acesso à rede. A camada de acesso à rede é a camada de ELANCE, é responsável por inserir os pacotes TCP/IP no caminho da rede e receber os pacotes, então ela envia e recebe fora dele. O TCP/IP foi projetado para ser independente do método de acesso à rede, formato de quadro e tipo de mídia. Em outras palavras, independente de qualquer tecnologia de rede específica. Então, ele funciona com qualquer tecnologia de rede. Tá? Então, dessa maneira, o TCP/IP pode utilizar para conectar diferentes tipos de rede de Ethernet, Token Ring, Flame Ray, ATM, e assim vai. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses diferentes tipos de topologias de rede aí, que ele falou, né, diferentes tipos de rede. Então, esse protocolo TCP/IP serve para conectar qualquer tipo de rede. Não sei se vocês lembram, eu já passei isso para vocês também, mas o mais comum hoje em dia a gente trabalha com a topologia estrela, né? Onde todos os computadores ou dispositivos inteligentes são conectados a um concentrador, né? Ou a um ativo de rede, que a gente costuma chamar. Então, basicamente, essa é a responsabilidade da camada de acesso à rede. Então, só para exemplificar para vocês, como são processados os dados durante uma transmissão. Então, num sistema por camadas, dispositivos de uma camada de transferência e formatos diferentes, no qual é conhecido como PDU, foi aquilo que o cara explicou, né? Unidade de dados de protocolo. Então, a tabela abaixo que eu vou mostrar para vocês vai exemplificar isso aí. Então, tá aqui como é que é feito, né? O tipo de modelo, então a camada de acolhimento, então as camadas de modelo OSI. Temos aqui, nós temos a camada de TCP/IP. Então, a segunda e a última, né? A segunda e a quarta. Então, aí no meio está falando qual que é o PDU, qual que é o modo de transferência desses dados. Então, tá aí as camadas explicando para vocês qual que é as camadas de dados, as camadas de segmentos e as camadas de pacote. Tá? Aqui no TCP/IP tem uma camada de inscrição aqui, acho que ela está errada, tá? Esqueci de apagar ela aqui. Então, só para ver qual que são as responsáveis pelos dados, qual que são responsáveis pelos pacotes, qual que são responsáveis por a encriptação dos dados, transferência e tudo. Mais para frente eu vou passar um outro videozinho e vou explicar também com mais detalhes para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Então, o que é uma transmissão? Por exemplo, durante uma solicitação do usuário para acessar uma página de internet no computador, o software ou servidor remoto, em primeiro lugar, repassa os dados solicitados para a camada de aplicação. Né? Então, você está lá querendo enviar alguma informação para o servidor, né? Então, ele solicita a camada de aplicação, que é a camada superior, onde o processo a partir da camada, a partir de uma camada para outra, vai descendo, e cada camada com suas respectivas funções designadas. Esses dados são, então, transmitidos através de camadas físicas de rede, até que o servidor de destino, ou outro dispositivo, né, receba. Nesse ponto, os dados são devolvidos para camadas superiores. Cada camada realiza suas operações atribuídas até que os seus dados sejam utilizados pelo software de recepção. No caso, o browser ou navegador. Minha câmera não está ativa aqui, mas vou mostrar para vocês. Imagine vocês estão lá, digitando uma página de internet, www.google.com.br. Quando vocês dão Enter, como é que é feita essa transmissão? Já pararam para pensar? Você digitou ali, www.google.com.br, e dá Enter, como é que é feita essa transmissão de dados? Então, a partir desse momento, a camada de aplicação, que é aquela que você consegue interagir, né, através de um browser, de um navegador,
ele pega aquela camada de aplicação e vai descendo entre as outras camadas de aplicação e cada uma vai fazendo o seu encapsulamento, né? Encapsulando aquela informação. Quando chegar na última camada, a camada física, né? Camada baixa, ele vai enviar através da rede. Agora vocês imaginam, lá no servidor, ele vai receber toda essa informação encapsulada. Então ele vai subir camada inferior para superior, e à medida que ele vai subindo, ele vai desempacotando aquelas informações, até quando ele chegar no servidor e entender que você quer requisição de uma página de internet. E assim a transmissão volta de novo, encapsula tudo novamente, chega na sua máquina e vai desencapsulando até chegar a informação para você. É muito rápido essa transmissão, muito, dependendo da velocidade da internet, de tudo, enfim, da rota que a informação vai, a rota que a informação volta. Então, isso é um modo como é feita a transmissão, né? A transmissão de bits brutos, ou, né, transmissão dessas informações através de bits. Já falei até para vocês como é que funciona a transmissão de um modem, como é que é a conexão de um modem com a internet. Então, esse é um modo de transmissão. Estou falando de navegação com a internet, mas pode ser um comunicador instantâneo, pode ser um envio e recebimento de e-mail, pode ser uma mensagem que você manda no WhatsApp, enfim. Então, tenha em mente um pouco do que é uma transmissão de informações e como funcionam essas camadas para cada aplicação, tá? Aqui eu trouxe só uma imagem aqui para mostrar uma sequência de informações de usuário para o servidor. Então, como é que é feita a transmissão da informação, né? Do servidor, ela vai descendo através das camadas, passa pela camada TCP, IP, ela vai adicionando informações de MAC, ela faz a conversão para bits, e assim chega lá no usuário, né, que é vocês, ela em bits, e ela vai fazendo a descompactação dessa informação até chegar os dados para vocês. Então, tá aí só um diagrama mostrando como é que é feita uma transmissão e um recebimento, né? Deu para entender um pouco aí, né? Do que ele vai encapsulando, o que ele vai colocando de informações para chegar para vocês. Então, durante a transmissão, cada camada acrescenta um cabeçalho, um rodapé ou ambos para o PDU, né? Proveniente de cada camada superior, que direciona e identifica o pacote. Esse processo é chamado de encapsulamento. Beleza, já falei isso aqui para vocês, já passei naquele vídeo, o cara já falou também. Então, o cabeçalho, o rodapé e os dados, um conjunto formados por PDU, são passados para a camada seguinte. Esse processo continua até chegar na camada de nível mais baixo, né? Ou camada de acesso à rede, a camada física, pela qual os dados são transmitidos para o dispositivo que vai receber essa informação. O dispositivo de informação pega essas informações encapsuladas, com todos os dados compactados, e vai fazer o processo inverso. Tá? Então, esse processo ele é em ritmo contínuo até que todos os dados serem transmitidos e recebidos. Então, ele vai fazendo, enviando e recebendo, cada um vai colocando a sua informação na camada, que são os cabeçalhos, enfim. Então, é igual ele citou da bonequinha russa, né? Que você vai colocando uma bonequinha dentro da outra, encapsulando e vai descendo os níveis, e lá na outra ponta você vai abrindo e tirando a informação que você precisa. Estão entendendo até aqui que eu estou tentando passar para vocês? Tá de boa até agora. Então, aqui nós temos 2 vídeos explicativos. Agora sim, eu vou passar um vídeo sobre TCP/IP, sobre as camadas. Ele é bem rapidinho, acho que ele é 1 minuto. E depois vamos voltar com aquele vídeo do cara lá, muito interessante lá, que ele vai explicar sobre o TCP e o UDP, para vocês entenderem, tá? Se tocar o vídeo, né? Deixa eu só parar o compartilhamento aqui.
Espera aí que o vídeo não quer abrir, deixa eu só achar ele aqui, nos meus links. Deixa eu ver se eu coloquei a referência dele aqui, porque eu não estou achando ele aqui. Tá, eu não achei ele aqui, eu vou passar um outro vídeo para vocês aqui. Enquanto isso, eu vou procurando ele aqui. Vou apresentar agora, vou compartilhar uma janela. Protocolo TCP/IP/UDP. Vocês estão vendo a carinha desse doidinho aqui, né? Vou carregar e vocês me falam. Carregou? Tá, eu vou dar play e vocês me falam se vocês estão ouvindo. Eu sou o Creteu e esse é o Creteu. Pode mandar no chat. Nessa videoaula eu vou falar sobre os protocolos TCP e UDP, dois dos principais protocolos da chamada família de protocolos TCP/IP. A gente vai mostrar algumas características desses protocolos, alguns serviços que funcionam com o TCP e outros com o UDP. Vamos discutir algumas vantagens e desvantagens de cada um deles. O primeiro que a gente vai falar é o TCP. No TCP existe uma coisa chamada Three-Leg Handshaking, ou cumprimento em 3 etapas. E eu vou te mostrar isso através de um pequeno teatro. Prepara a pipoca que já vai começar. Oi, eu quero falar. Pode falar. Então vou falar. Como é que está o trânsito aí em São Paulo? E o trânsito, você sabe, né? Aquela coisa de sempre. Marginal engarrafada, tudo parado. E como é que está o clima? O clima está daquele jeito. Chove, chuvisca. É o clima de sempre. Eu vou parar de falar. Tá bom? Eu vou parar. Então tá bom. Não entendeu nada do que aconteceu? Não é uma conversa de maluco. Na verdade, esse teatro, ele representa a característica principal do protocolo TCP. TCP é Transmission Control Protocol. Protocolo de controle de transmissão. No protocolo TCP, ele é um protocolo ligado à conexão. Então tem que se estabelecer uma conexão entre o cliente e o servidor. Vamos entender o teatro. De um lado a gente tinha o cliente, que era o rapaz de laranja, com a camiseta do Firefox, representando um navegador de internet. Do outro lado, um rapaz com a camiseta branca, representando um servidor web. Então, cliente e servidor. No teatro, a comunicação, você repare que ela começa com o cliente. Por quê? Porque toda a comunicação TCP/IP, quem inicia a comunicação é o cliente. E como é que ele inicia essa comunicação? Ele diz: oi, eu quero falar. E recebe uma resposta. Beleza, pode falar. Então eu vou falar. O que é isso? Foi feito em 3 etapas, chamado Three-Leg Handshaking, ou cumprimento em 3 etapas. No protocolo TCP/IP, uma das características dele é ter uma flag, é uma indicação. Então é um tipo de pacote TCP/IP. O que o cliente enviou para o servidor? O cliente enviou para o servidor um pacote SYN. Oi, eu quero falar.
O servidor respondeu com um pacote SYN ACT. Quando a gente fala pacote SYN ACT, a gente está dizendo que é um pacote TCP com a flag SYN, com a flag SYN ACT marcada. E o cliente, por fim, responde, vou falar, que é a flag ACT. Com essas 3 etapas se dá a conexão. O protocolo TCP é um protocolo voltado à conexão e ela se estabelece nessas 3 etapas. Three-leg handshake. A comunicação a partir daí começa a acontecer, ou seja, a troca de informações, a troca de dados. Que no nosso teatro era o cliente perguntando como é que está o trânsito em São Paulo? E esperando uma resposta. Resposta de que, bom, apesar que ele já sabia qual era a resposta, né? O trânsito em São Paulo está uma porcaria. E depois, ele pergunta mais alguma coisa. O clima, como é que está a temperatura? Muito bem, ele recebe também uma resposta. E assim essa comunicação vai dando. Pergunta, resposta, cliente, servidor, cliente, servidor. Até que uma das partes resolva encerrar a comunicação. No protocolo TCP, tanto o cliente como o servidor precisam encerrar a comunicação para que ela seja encerrada por completo. A iniciativa de encerrar pode ser tanto do cliente quanto do servidor. No nosso teatro, a iniciativa partiu do cliente, dizendo, eu vou parar de falar. E o servidor respondeu o quê? Beleza, pode parar. Depois, o servidor também responde, eu vou parar. E o cliente diz, ok. Então, o encerramento da conexão TCP se dá em 4 etapas. Quais são? O primeiro pacote, que foi no nosso caso lá, foi um pacote FIN. Então, o cliente enviou um pacote FIN e o servidor respondeu um pacote ACT. Beleza, pode parar. Na sequência, o servidor disse que ele também vai parar. Então, ele manda um pacote com a flag FIN e recebe do cliente um outro pacote com a flag ACT. Dessa forma, toda a comunicação TCP se encerrou. Então, recapitulando, um SYN recebe de volta um SYN ACT e manda um ACT. Three-leg handshake estabeleceu a comunicação. Trocou dados de um lado para o outro. Como é que encerrou a comunicação? O cliente mandou um FIN, recebeu um ACT. O servidor mandou um FIN, recebeu um ACT. E aí a tal da conexão, que o protocolo TCP é voltado, se encerrou. Agora que você já entendeu como é que funciona o processo da conexão do TCP, vamos entender outras características que são de responsabilidade do protocolo TCP. Um deles é a confiabilidade. O que é isso? É saber se o destino e a origem têm exatamente a mesma informação. Como é que isso é feito? O protocolo TCP tem origem e destino, e tem os dados. Além da origem do destino e dos dados, tem um número de verificação, um CRC, um cheque de verificação. Então, desses dados são feitos uma conta e chega a um número. Quando chega no destino, o destino pega os dados, faz a mesma conta e compara esse número. Se esse número for igual, significa que o pacote da origem está igualzinho ao do destino, portanto é confiável, bonitinho. Se não tiver igual, o que acontece? Vai vir uma resposta pedindo para que esse pacote seja retransmitido, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Além da confiabilidade, é importante saber que tem uma outra característica chamada de full duplex. Por quê? Estabelecida a conexão, a comunicação ela se dá dos dois lados, da origem do cliente para o servidor e do servidor para o cliente, e pode ser ao mesmo tempo. Parece uma confusão, né? Duas pessoas falando ao mesmo tempo. No protocolo TCP isso é possível. É possível também por quê? Porque a entrega pode ser ordenada. Como é que é isso? Cada pacote TCP vai com um número sequencial. Então vai um número sequencial, vai o outro, vai o outro, vai o outro. Bom, a internet, você sabe que ela é toda espalhada. E o caminho de um ponto a outro ponto, às vezes pode seguir rotas diferentes. Com isso, a ordem que os pacotes chegam no destino pode ser diferente da ordem que eles partiram da origem. O TCP controla para que lá no destino isso seja remontado exatamente na mesma sequência, garantindo que a informação toda que saiu da origem chegue no destino. E o controle de fluxo, que é uma das características talvez mais importantes para a gente ter isso acontecendo, que é a seguinte:
equipamento enviou um pacote e ele aguarda do destino a resposta, dizendo, ó, esse pacote chegou íntegro. Se essa resposta não vier, ele envia de novo. E assim fica, envia de novo, até que venha uma resposta. Não, chegou íntegro. Então a comunicação se dá dessa forma, de maneira que toda a informação que saiu da origem chegue no destino. Todas essas características fazem do pacote TCP um tipo de pacote especial para alguns tipos de serviços, alguns tipos de conexão. Outro protocolo, também da camada 4 do modelo OSI, a camada de transporte, é o protocolo UDP. Esse é um protocolo bastante simples. Ele é chamado de um protocolo sem conexão, ou seja, ele não é um protocolo voltado à conexão. Não há necessidade de estabelecer uma conexão entre a origem e o destino. Por essas e outras, ele é chamado de protocolo não confiável. Não confiável porque ele não é entre a origem. Meu sonho, velho. Você pode pensar. Não, ele serve. Não, é verdade. Tem que pagar o churrasco. Mas ali, se alguém que dá. Não vai comprometer o conteúdo. Como é transmissão de áudio, transmissão de vídeo. Não falei que ia pagar o churrasco? De 1 para N, ou seja, uma pessoa pode enviar para isso dá ao EDP uma eficiência muito grande, podendo transmitir grande quantidade de dados, tanto o TCP quanto o UDP, que tem uma delas são as portas. Foi muito bom, cara. Vocês, 5 horas, eu pensava que ia ficar um ano. Eventualmente, Falei, não, eu pensava que ia ficar um ano. tem uma rua, tem um número. Assim que todos os vizinhos moram nessa mesma rua, nesse mesmo número. Mas cada um de vocês mora em um apartamento, de maneira que eu consigo me comunicar de maneira distinta com cada um dos seus vizinhos, e inclusive com vocês. Essas portas, no pacote TCP, no pacote UDP, dos protocolos TCP e UDP, usam 16 bits, o que dá da porta 0 até a porta 65.535. O que é isso? Bom, cada uma das máquinas, você já sabe, usou o protocolo IP para comunicação, IP de origem e IP de destino. Mas para poder haver mais de da sua máquina para vários computadores, afinal você pode, ao mesmo tempo que assiste aqui ao videoblog, baixar uma música. Tá de dinheiro sempre é bom, se ganhasse R$1 milhão por mês seria melhor, mas. Pode também estar fazendo, ouvindo um stream de aí vai. Vários. Os pacotes do protocolo TCP e UDP usam uma porta de origem e uma porta. Bom, depende do sistema operacional para o sistema operacional. Mas o sistema operacional, quando vai iniciar uma conexão, dentre essas de 0 a 65.535. Normalmente a porta de criação é uma porta acima da porta 1024. Até a porta 1024, são chamadas portas baixas, são as portas que no princípio são os principais serviços. Hoje tem serviços, tanto abaixo quanto acima de 1024. Mas o teu sistema operacional usa uma determinada porta para acessar um serviço que está ouvindo, está atendendo. Cada serviço nasceu, né? Vamos ver alguns exemplos. O serviço de SSH minha esposa não percebeu, ela passou o tempo na administração remota. das duas, ela não percebeu. Usa muito a porta padrão. E ela é enfermeira, né, cara? Não estou ocupando ela. Mas a web. Ela deveria ter percebido um pouquinho mais. A web que usa os protocolos. Questão, sabe? Aí quando ele nasceu, ele teve uma também tem portas
dificuldades para Então, o respirar. HTTP funciona no padrão na porta 80, o HTTP na porta 443. Cada um desses serviços pode funcionar em qualquer porta, mas essas são as portas padrão. Serviço de DNS. Nesse sentido, lá, DNS usa a porta padrão ele não estabilizou também. 3. Muito bem. Tentava tirar e não Porta de estabilizava. origem, porta de destino, se estabelece a comunicação, seja Aí eu era Goiânia e Palmas, né? seja Eu plano o qual dos DP. dois? Cada Qual dos um dois, com né? as Acharam suas uma vaga em características. Goiânia, aí nós fomos Então, pra Goiânia. se o serviço Aí chega lá, tem outras complicações, assim, integridade mas da foi, informação, cara, como é o caso do HTTP, eu acho, eu não sou médico, do HTTP, foi mais em decorrência da medicação que ele que é tomou usado, do que do problema dele. TCP, Porque eles desconfiaram que estava com problema no se o fígado. serviço, streaming de vídeo, O filho dele não estava trabalhando direito. Daí foi fazer exames, foi fazer algumas coisas lá, e os exames estavam indicando que tinha um problema. Ele tem que fazer uma cirurgia a para. informação que não está. E em relação Consulta. não, tempo, certinho, né? Usa a porta Porque tem um negócio que nasce 33 depois e do usa tempo, o protocolo não, DDP, gente, aquele que E isso não tudo faz certinho, a pré-natal conexão, dentro não tudo garante certinho. Fala assim, mas veja, fala o pra DNS você, tá, funciona não, interessante, que é a seguinte. passou do tempo. Não, passou Tem do dois servidores de Aí, DNS. aí nisso ele chamado secundário, apresentou uma sepsis, né, que é uma infecção muito um forte. servidor Ele reserva. tomou um medicamento. Esse medicamento é muito Receber as forte. informações da computação. Treinamos demais os médicos. Esse recebimento de informações Eu precisa vi ser no hospital, tá bom, então, o médico eu vi o médico enfermeiro de zona para atender lá uma médica lá. Aí ele teve um probleminha renal, terminar isso tudo, ele teve um probleminha renal. Aí teve que fazer uma. Não é uma hemodiálise, é uma diálise peritoneal. diante das suas Faz o características, furinho. vai usar um determinado Vai colocar um líquido ou voltado à dentro do conexão peritônio, ou não E o voltado à líquido conexão. sai Outro dado pelo importante xixi, né? para Normal. falar disso Pela- é o custo. pela Não é o sonda, custo pela financeiro, sondinha. não Aí, é dinheiro. Mas Era é 15 dias. serviço No terceiro dia, os de rins dele começou a funcionar Como normalmente. tem toda aquela Aí tirou história, a envia, diálise. recebe a confirmação que Não é hemodiálise. envia outro, Mas recebe aí começou com remédio, adrenalina. um custo maior a da adrenalina foi infraestrutura de para rede. para Da manter UDP, o medicamento. Aí vai tirando, sabe? Aos poucos vai tirando. mais Aí tirando, quantidade aí de tirava o oxigênio dele, quando tirava o oxigênio dele, de toda a ficava com dificuldade, voltava o oxigênio. Então, as de novo, comunicações cara. do DP Você menores. Foi luta. Foi 2 Está meses entendendo assim, tudo de TCP e de UDP? agonia. Ainda não? Está com alguma dúvida? Mas Coloca agora- nos comentários. Coloca a tua dúvida nos beleza. comentários que eu Essa semana respondo. agora nós estamos exame dele. Tudo Viu? Coloca as dúvidas de vocês nos comentários aí. É que eu respondo também vocês. Não sabe dizer o que pode ser, mas ela está baixando. Pessoal, Ela tá baixando. então vocês entenderam a diferença do UDP para TCP, né, de transferência de protocolo. Ambos usam o IP para fazer essa conexão, né, TCP/IP e UDP/IP. Então tá aí a diferença de cada um, para que serve cada um, as portas de conexões. Eu não sei se vocês já aprenderam um pouco sobre portas de conexões, né? Mas algumas é bom vocês memorizar para que serve cada porta de conexão. Igual ele explicou algumas ali. E para fechar com chave de ouro, vou passar um videozinho, não vou demorar muito mais. Estou com uma forte dor de cabeça aqui, eu não estou conseguindo me concentrar muito. E eu vou passar aqui o último videozinho, é sobre o modelo de protocolo TCP/IP, um videozinho de 2 minutos e a gente vai encerrar a aula, tá? Apresentar uma janela no Chrome. Foi 2 anos assim, ralado. Ok, tela cheia. O TCP/IP é um conjunto de protocolos para comunicação na rede. Ele substitui o modelo OSI e se diferencia por ter apenas 5 camadas. Cada uma possui um conjunto de tarefas e utiliza protocolos próprios. Elas comunicam-se entre si, de baixo para cima e de cima para baixo. Quanto mais em cima estiver a camada, mais próxima do cliente e maior o grau de abstração dos dados. A camada mais acima, próxima dos usuários, é a de aplicação. Quando você acessa uma URL através do browser, seja do computador ou celular, você está em contato com esta camada. Nesse caso, ela vai estar utilizando o protocolo HTTP ou HTTPS, que abrirá uma comunicação com o andar de baixo através de uma ponta. O protocolo e a ponta fazem com que a camada de transporte entenda que tipo de informação está lidando. Aqui, a informação é dividida em pacotes menores para que possa trafegar para a camada abaixo, a camada de rede. A propriedade de multiplexação é usada
calculada para permitir a transmissão simultânea de dados com diferentes origens. Quando chegam na camada de rede, para que se identifique cada máquina e onde ela está na rede, usa-se um tipo de endereço chamado IP. É aqui que estão os roteadores. Ao chegarem no andar inferior, a camada de enlace faz um mapeamento entre o endereço atribuído no nível da rede para o endereço físico, através do caminho mais curto viável. Em seguida, os envia para a camada física. Na camada física estão os cabos, que transmitem as informações com o próprio nome já disse, fisicamente. O processo invertido para que a mensagem de resposta chegue à tela do usuário. Mesmo separadas, as camadas se comunicam muito bem e trabalham eficientemente na comunicação entre máquinas. Aí um dia eu cheguei lá, a médica estava dando o finalzinho do medicamento dele, aí... Não, agora se não ficou claro para vocês, pode usar uma arminha de choque, viu? Um taser para dar um choque na cabeça de vocês. Pessoal, ficou bem claro aí. Eu não vou prolongar mais a aula hoje. Tem mais conteúdo para passar para vocês. Amanhã eu vou passar sobre o modelo TCP/IP versus o modelo OSI, né? As vantagens e desvantagens entre eles. A atividade fica para amanhã, vou desenvolver ela e vou passar para vocês amanhã. Na verdade, ela já está pronta, tá? Então é isso aí. Pesquise um pouco sobre isso aí, dê uma estudada. Vocês tiveram sexta-feira para pesquisar durante o horário da aula, espero que vocês tenham pesquisado. Alguém tem alguma dúvida, algo que queira falar? A infecção tinha que tomar o antibiótico. É um coquetel que eles chamam de antibiótico. Junta 2 antibióticos. Então, beleza. Se ninguém tem mais nada a falar, como eu sempre digo, obrigado pela participação de todos. Estudem bastante, tá? Corram atrás do material de vocês. Vocês precisam estudar bastante redes. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau e obrigado a todos, viu?